né? Então, um assunto bacana aí que a gente vai trabalhar, o assunto de cilindros. Não é um assunto tão difícil como o pessoal fala, né? Então, eu garanto que pirâmides, que a gente viu que foi o assunto anterior, ele poderia ter um pouquinho de dificuldade maior, mas cilindros é bem fácil. Né? Ano passado, no caso não era a turma de vocês, mas a turma que hoje é terceiro ano, eu lembro que na prova de cilindro choveu 10. Foi quando o pessoal realmente, como se diz a expressão aqui no Nordeste, né, lavou a burra, porque tiraram bastante 10 aí, todo mundo tirou, porque não tem como encontrar a questão de cilindro que seja difícil. É muito raro disso acontecer. Né? E aí por quê, professor? Porque os cilindros ele é um primo direto dos prismas. Tá bom? Então ele é um primo direto dos prismas. E esse primo direto dos prismas, né, por ter esse grau de parentesco, acaba que as formas se tornam as mesmas. Por exemplo, em prisma, faz um tempinho que a gente viu, se você quiser revisar lá no meu canal, tá as aulas de vocês disponíveis, tá bom? Então, ó, o prisma, a gente consegue calcular a área total de um prisma através dessa fórmula. 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área lateral de um prisma a gente calcula através dessa fórmula. Perímetro da base vezes a altura. E o volume de um prisma, a área da base vezes a altura. Então é assim que a gente calcula para os prismas, tá bom? Para essa figura aqui. Então, para os prismas. Só que como o cilindro é parente dos prismas, ou seja, é um primo, né? Um primo legítimo, aí, um primo de primeiro grau, então acaba que ele herda todas essas três fórmulas aí. Essas mesmas fórmulas de prisma se aplicam ao cilindro. É o que a gente vai ver na aula de hoje, caminhando aí essa transformação. Então, o cilindro é um objeto que ele é gerado através de um giro de 360 graus de um retângulo, né? E através desse giro acaba se tornando essa figura aí que a gente tem tão bacana, muito utilizada na arquitetura grega. Então, os gregos adoravam essa estrutura cilíndrica, né? Então, para fazer suas estruturas, seus templos, as construções em si, né? Gregas, sempre utilizavam-se de cilindro, né? Dizia que se tinha mais sustentação, aquele processo todo. Então, o cilindro ele é bastante utilizado na arquitetura hoje em dia. E sem contar que é um desafio, né? Ter o cilindro construído hoje para ter esse formato curvo 100% dá um trabalho danado, né? Não é tão fácil como se parece para a gente ver essa forma cúbica, cúbica não, redonda e circular e curva que a gente vê aí. Ó, planificando o cilindro, olha o que a gente vai ter. Presta atenção aí na animação. Ó. Planificando o cilindro, é como se a gente, na lateral, rasgasse uma folha, então um grande retângulo aí, e as bases, vocês estão vendo aí, e as bases, a gente tem essa imagem aí que vocês estão vendo, tá bom? São as duas circunferências. Então tá aí a situação. Ficou claro que a base desse grande retângulo é o comprimento dessa circunferência, né? Então o comprimento do círculo, como a gente está vendo lá em matemática fundamental, e a gente viu na aula anterior. Ok? Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa? Tá cortando muito a internet hoje, né? O áudio está cortando bastante? Vou deixar mais próximo aqui. E agora? Tá pegando, mas quando o senhor fala, tem hora que não dá para ouvir. Ah, tô entendendo. É a questão da internet mesmo aqui, vi Alice? Hoje, no terceiro ano, quase que eu não conseguia dar aula. A internet caía direto. Né? Mas deixa eu sair dessa página aqui para melhorar a visualização. E aí vocês, acho que agora vocês vão estar vendo direitinho. Né? Tá péssimo mesmo, tá? Todo canto aqui. Não só aqui, mas eu acho na região inteira. Hoje, no terceiro ano, para dar aula, foi um sacrifício. É um sacrifício mesmo, né? Ó, aí são as formas que a gente viu, né, do prisma. A área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral, perímetro da base, e o volume, a área da base. A diferença é que aqui a gente colocou esses raios. Ó.
eu saí substituindo, por exemplo, a área da base sempre será uma roda, então πr ao quadrado. Aí observa que o raio passou a aparecer aqui, né? Então, ó, passou a aparecer aqui o raio, ok? Devido a essa particularidade, porque o cilindro sempre terá uma única base, o raio, ok? Então o cilindro terá sempre uma única base, que é o raio. Tranquilo? A voz já normalizou um pouquinho aí? Para todo mundo escutar aí direitinho. Normalizou, Alice? Na hora. Então, ó, temos aí as formas, né? Tá tudo bonitinho aí, são as mesmas fórmulas do prisma. Vamos ver o que é que a gente tem aqui pela frente. Né? Vamos ver umas curiosidades que o cilindro tem. Essas curiosidades, eu chamo a atenção para vocês para o SSA. Tá bom? A UPE que gosta de cobrar essas curiosidades que a gente vai ver. O cilindro, durante muito tempo, era uma figura que ela era tratada, né, como um prisma diferenciado, ou seja, um prisma especial. Okay? E esse prisma especial, né, que a gente tem aí, por essa particularidade de ter a base sempre circular, passou por muito tempo dentro daquele conteúdo que a gente viu logo no comecinho, que era o conteúdo dos prismas. Porém, foi descoberta algumas curiosidades. O famoso cilindro de revolução. Professor, o que danado é o cilindro de revolução? Percebeu que o cilindro ele poderia ser gerado através de um giro de 360 graus de um retângulo. E isso aí tem uma vantagem muito grande, né, para explorar bastante essa figura, como, por exemplo, estudar a geometria analítica de um cilindro. Né? Isso vocês vão ver no finalzinho do ano comigo. Né? Eu acho que no segundo ano não, mas no terceiro ano vocês vão ver comigo como a gente pode calcular, por exemplo, o volume de um cilindro dado apenas as coordenadas desses pontos. Né? Professor, o que seria a coordenada? Por exemplo, esse ponto B aqui, ele sendo 2 e... deixa eu ver aqui, 2 e 2, tá bom? O ponto A é 0 e 2, né? E por aí vai. Ou seja, a questão vai dar para você esses valores, ou seja, essas coordenadas, e analiticamente vocês vão desenhar no gráfico. Quando você desenhar no gráfico, vai gerar um cilindro. E a pergunta lá da questão vai ser: calcula o volume do cilindro com base nisso aí. Né? Se eu não me engano, ano passado eu consegui dar esse conteúdo ainda ao pessoal do terceiro ano, que hoje é terceiro, né? Quando era no segundo, porque vocês têm geometria analítica no livro. É só olhar o último livro de vocês, vocês têm geometria analítica no assunto. Né? Se der tudo certinho, do jeito que está indo aí, do jeito que está no nosso cronograma, que eu consegui fazer, vai dar para a gente ver uma situação como essa aí, que a UPE gosta bastante, porque ela vai misturar 2 conteúdos, né, que são conteúdos considerados pela maioria dos alunos bem difíceis, no caso a geometria analítica, só que aí mistura com um conteúdo fácil que é o cilindro. Tá bom? Mas não se preocupe não, que fica fácil demais. Você vai ver. Vou mostrar uma animação aí para você olhar como o cilindro ele é gerado através desse retângulo. Eu dou o giro aí, vê o cilindro se transformando. Tá bom? Então o que acontece? Se a gente observar como for o giro, no cilindro, isso aqui sempre será nosso raio e aqui a altura. E basta a gente ter esses 2 elementos que a gente tem tudo sobre o cilindro. Volume, área total, área da base, área lateral, tá bom? Então a gente consegue ter tudo do cilindro tendo apenas esses 2 valores. R, que é o raio, e H, que é a altura. Então o cilindro de revolução ele pode ser gerado através disso aí. É uma curiosidade bastante importante e quem gosta muito é o UPE. Vamos responder a questão, né? Já que o assunto é fácil, ele é tranquilo, nada melhor do que fazer exercícios aí sobre ele. Tá aí. Dado o cilindro seguinte, calcule a área da base, a área lateral e a área total. Então, vamos calcular aí a área da base. Então, a base é uma circunferência. Então, a área da base é dada por πr ao quadrado. Vamos deixar tudo em função do π, tá bom? O raio é 4. Π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16.
Então, a área da base, 16π. Então, essa é a letra A. Letra B. Área lateral. Perímetro da base vezes a altura. Perímetro da base é 2πr. 2πr. Agora é só substituir. 2π vezes o raio que é 4 e a altura é 12. Calcule aí para mim, responda aí no chat, por favor, quanto é que dá 2 vezes 4 vezes 12? Deixa eu abrir o chat aqui, deixar aberto aqui para vocês participarem aí. Calcula aí, por favor. E a letra C, ele pega a área total, que é dado por 2 vezes a área da base mais a área lateral. E aí deu quanto? 96, né? Então, 96π. Aí agora, calcular a área total, ó, 2 vezes a área da base, 16π, mais a área lateral, que é 96π. Soma aí, por favor. 2 vezes 16 é 32. Então, soma 32π mais 96. 32 mais 96. Quanto é que dá aí? 128. Então, 128π é a área total deste cilindro. Ok? Então, você começa a observar que, como é que eu posso dizer? Cilindro não é um conteúdo tão difícil assim. Né? É um conteúdo bem tranquilo, bem fácil. Né? Não precisa se preocupar que você não terá tanta dificuldade. Ok? Então, tranquilo, meu povo. Até aí, alguma dúvida? Pergunta a vocês aí. Tem alguma dúvida até agora? Não, né? Então, vê só. Vai aparecer aí a tela de obrigado, mas não sai da sala ainda não. Bom, sai da sala não. Ó, como eu disse a vocês, já deixei uma atividade lá no Classroom para vocês fazerem. Vai ser assistir o filme. Terminando a aula agora, eu encerrando. Vocês vão para o Classroom, vão fazer essa atividade. Eu vou estar acompanhando pelo Classroom lá vocês. E sobre o conteúdo, quando for na aula seguinte, ou seja, de hoje a 8, a gente vai resolver questões de cilindro. Tá bom? Então a gente vai resolver questões de cilindro, a gente trabalhar um pouquinho aí, respondendo algumas questões do livro de vocês. Tá bom? Vendo o que é que tem aí de cilindro. Não esqueçam, até amanhã de meia-noite, vocês fazerem essa verificação das tarefas de vocês, dá uma olhadinha lá no Classroom, tudinho, para minha pessoa aqui fechar a caderneta direitinho e vocês já ter as notas de vocês em breve. Bom, agradeço de coração, meu muito obrigado. Se alguém tem alguma dúvida aí a mais, é só perguntar aí, pode ligar o microfone ou perguntar no chat, que eu vou ficar aqui até o último sair da sala, tá bom? Beleza? Tchau, tchau.